Então, coach Edson, a gente vai voltar aqui com os nossos comentaristas, agora para falar sobre a situação do desemprego, que também a gente pode relacionar com essa questão da greve. Os manifestantes, os grevistas, lutavam ali contra a reforma trabalhista e justamente hoje o governo divulgou que nós temos 14 milhões de desempregados, 3 milhões só este ano. Nos 3 primeiros meses deste ano, somamos praticamente 1 milhão a cada mês. Coach. O mais absurdo disso que eu acho é que num dia como hoje, né, um dia grave, né, da vida brasileira e tal, nenhum dos dois lados, nem os que estavam em greve, né, as lideranças sindicais, centrais sindicais, nem do lado do governo, ninguém tocou nesse ponto, que para mim é o mais grave que nós estamos vivendo, é a história da vida real, né? Tudo deságua aí. Né? E não há uma proposta, um projeto, ninguém falou uma palavra sobre isso até agora. Né? Isso mostra que há uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre o Brasil real e o Brasil oficial. Né? Porque o Brasil oficial, que tem a força do funcionalismo público, né, das corporações e tal, esse não corre risco de perder emprego. Essa é a grande injustiça. Você não conhece funcionário público desempregado. Mas você deve ter vários colegas jornalistas que Sim. É nesse ponto que eu queria chegar. E esse problema se agrava e não há nenhuma indicação de que vá melhorar a curto prazo. Edson? Pois isso é tradicional no Brasil. Quando aperta o sapato do funcionário público, vem a derrama. A derrama é aumento de impostos, é aumento de sacrifício. Nós estamos num país que, além do gasto público, porque esse é outro dado que hoje foi divulgado, não é? O gasto público extrapolou mais uma vez. Além do gasto público, o outro lado é o privilégio, em particular, do funcionário público. Não é? Quer dizer, essas coisas estão amarradas. No Brasil, hoje, 90% do crédito vem pelo Estado. De maneira que não se pode ter uma dinâmica de produção maior, portanto, uma dinâmica de criação de emprego e renda, porque tudo depende do gasto público. Cai o gasto público, paralisa o Brasil. E ninguém tem nada o que dizer, a não ser, não mexam no meu privilégio. Isso é constrangedor, porque nós temos que responder para essas famílias que não são os funcionários públicos, por que eles terão que ter a sua renda, a sua vida. Os privilégios. Quer ver um exemplo? Hoje nós tivemos 2 exemplos, né? No Rio de Janeiro, deram a lista, o jornal o Globo deu, de 23 juízes que ganharam mais de 100 mil reais líquidos no mês passado. Aqui em São Paulo, 97% dos promotores públicos ganham acima do teto constitucional. Muito bem, a gente vai voltar a falar então com o Ricardo Couto, o Edson Nunes aqui sobre esses dados do desemprego, relacionando então com a greve que a gente teve hoje, que é a reforma trabalhista, que esses movimentos sindicais são contrários, mas é possível dizer que com essa reforma trabalhista, que já foi aprovada na Câmara e que agora segue para o Senado, esse número de desempregados pode cair, Couto? Eu não vejo nenhum indicador concreto que possa mostrar isso. Eu não consigo visualizar isso, né? Como diminuir o desemprego com a reforma trabalhista. Né? A gente sabe, o Nunes falou que 25% dos parlamentares são de alguma forma ligados ao sindicato, mas os outros 75% são, de uma forma ou de outra, patrões ou prepostos de empresários. Né? E a impressão que eu tenho é que esse lado ele foi preponderante nessa reforma. Eu não consigo ver como isso vai criar emprego. Eu gostaria, se você for mais otimista, como isso pode gerar emprego? Qual é o dado concreto dessa reforma que pode levar a isso? Pois é, Cusco, acho que quando você chega numa situação em que todo investimento depende da mão do governo, para gerar emprego, a única solução que você tem que dizer a curto prazo é aumentar o gasto público. O gasto público está totalmente estrangulado por seu excesso. Quer dizer que, a continuar nesse passo, essa crise vai nos levar na situação da Venezuela. Desabastecimento total por falta de produção. Há que se entender que é preciso diminuir o gasto público no Brasil. E isso significa, sim, sacrifício.
Por outro lado... Mas já não foi aprovado um ajuste fiscal exatamente para isso, para cortar o gasto público, para equilibrar as contas? E pelo que nós estamos vendo, os números que você acabou de dar, Pedro, a coisa vai se agravando cada vez mais. Vai se agravando cada vez mais, porque uma coisa é você fazer um plano que estabiliza o gasto público, outra coisa é você conseguir fazer com que o plano efetivamente seja implementado. Porque cada pequeno privilégio desses... E você viu quem que estourou o gasto público? Você viu quem foi? Não. Câmara dos Deputados, Defensoria Pública e um outro órgão público. Quer dizer, é o próprio governo que não cumpre o governo executivo, legislativo, os três poderes. Pois é. E, ao mesmo tempo, cai a arrecadação. E cai o investimento. Claro que cai a arrecadação. Como romper esse ciclo? Não é a reforma trabalhista, a meu ver, que vai mudar isso. Eu gostaria muitíssimo que os nossos economistas começassem a falar como economistas e começassem a apresentar planos concretos sobre como viabilizar a produção no Brasil sem ser tão Estado dependente. Sem depender tanto de uma iniciativa política. Nós não estamos vendo isso, ao contrário. Bom, eu agradeço então a presença de vocês aqui nesses dois debates que a gente fez primeiro sobre a greve, sobre esse dia de paralisações e manifestações e também repercutindo esses dados do governo federal sobre o número de desempregados. Muito obrigado pela sua participação, Edson. Com prazer. Couto, muito obrigado mais uma vez. Valeu.